Estamos em ano de eleições e a série de História da Tecnologia vai fazer uma pequena pausa nos produtos e nas empresas para falar de política. Calma que o negócio aqui não é fazer propaganda não. A gente vai contar a história do voto no Brasil até chegar na urna eletrônica. Vai ter a origem, a evolução e, claro, que as polêmicas lá no finalzinho, mas sem tomar partido, viu? Antes, eu vou pedir para você dar um joinha, que olha, o vídeo está muito legal. Se inscreve no canal Tecmundo se você ainda não é inscrito e toca no sininho para receber as notificações cada vez que um vídeo novo for enviado, beleza? Então vamos lá para a história da urna eletrônica. Antes de contar a história da urna, a gente precisa rapidinho falar como era o voto no Brasil antes disso. A primeira eleição em terras nacionais foi em 23 de janeiro de 1532, quando os moradores da vila de São Vicente, em São Paulo, elegeram o Conselho Municipal. O voto foi indireto, ou seja, eles elegeram as pessoas que elegeriam o conselho, mas já era um começo. Aí saltamos para 1821, quando o voto não é mais separado em cada município, mas sim em caráter nacional. Homens livres de 25 anos ou 21 para casados e militares, alfabetizados ou não, elegem representantes da corte portuguesa. O voto não era secreto e não tinha partidos. 3 anos depois, em 1824, e já independente, o país ganha a sua primeira legislação eleitoral para eleger a Assembleia que ajudou a definir a Constituição daquele ano. Em 1881 é promulgada a Lei Saraiva, de autoria do ministro José Antônio Saraiva. Ela traz a obrigatoriedade do título de eleitor e eleição direta para vários cargos. Só que nessa época rolava muita fraude, porque os processos eram bem falhos e sem grande fiscalização. Em 1891, data da Constituição Republicana, é instituído pela primeira vez o voto para presidente. Mas a eleição daquele ano, que elegeu o Marechal Deodoro, foi indireta. E o período da República Velha, de 1889 a 1930, ficou conhecido por muita malandragem. Era a República do Café com Leite, com políticos paulistas e mineiros se alternando no cargo, e era a chamada eleição a bico de pena. Essa expressão é o método da época, com voto aberto e nada secreto, com o eleitor divulgando candidatos para ser registrado pelo mesário. Aí tinha voto de gente que já morreu, a mesma pessoa votando em várias sessões, voto alterado na hora da escrita e o chamado cabresto, que era o controle de coronéis e grandes figuras da época que abusavam do poder e usavam até ameaças para comprar votos de cidades inteiras. O cabresto é aquele arreio de corda que é usado para controlar os animais. Só em 1932, o voto para mulheres é liberado ainda de forma restrita e a Justiça Eleitoral é criada para organizar as eleições. O Código Eleitoral desse ano dava margem para o uso de uma máquina de votar, e aí o Sócrates Puntel, em 58, monta a primeira urna mecânica. Ela tinha 2 teclas e réguas para mostrar os cargos. A invenção foi reconhecida, mas não chegou a ser usada. Aliás, nesse ano é instituída a urna de metal e madeira para guardar os votos que eram escritos. Depois, foi usada uma urna de lona para fazer isso. Só em 1955 surgiu a primeira cédula eleitoral oficial, na eleição vencida por Juscelino Kubitschek, com um funcionamento meio bizarro. Presidente e vice-presidente podiam ser de chapas separadas. Por conta dos períodos eleitorais de 1937 a 45, que foi o Estado Novo de Getúlio Vargas, e de 64 a 85 com o regime militar, eleições diretas para cargos majoritários nacionais foram proibidas. No segundo caso, o Congresso chegou a ser dissolvido e só 2 partidos eram permitidos por vários anos, a Arena e o MDB. O povo brasileiro exigiu o retorno do voto direto em 83 e 84, que demorou mais um pouquinho para acontecer. O ano é 1986. O Brasil deixa um período de 21 anos de ditadura. Morre Tancredo Neves. José Sarney é o novo presidente e Ulisses Guimarães comanda a Assembleia Nacional Constituinte. Uma das primeiras providências da Justiça Eleitoral é definir um recadastramento. O ano de 1986 marca uma revolução da tecnologia. É aí que começa o cadastramento único de eleitores, informatizando dados de 70 milhões de brasileiros. Com as fichinhas descentralizadas de antes, fraudes eram fáceis. Em 1988, temos eleições diretas novamente para algumas categorias municipais e o voto para analfabetos é reinstituído. O voto ainda era completamente manual, a contagem era demorada e cheia de chances de dar errado. Aí a gente precisa ir para Brusque, interior de Santa Catarina. O juiz Carlos Prudêncio tinha um sonho de fazer apurações de qualquer voto de forma mais rápida. Ele começou a pensar em usar uma novidade daquela época, o computador, mas recebeu um não do Tribunal Regional Eleitoral de lá.
Só que ele tocou a ideia de qualquer jeito mesmo com a ajuda do irmão, que era dono de uma empresa de eletrônicos. E em 82 já fez uma contagem eletrônica de votos na região, sem testar em período eleitoral. Em 89 teve eleição presidencial e no primeiro turno Brusque virou destaque nacional por uma apuração registrada antes de todo o resto do Brasil. O motivo? Os votos foram feitos por um computador adaptado e um software inovador. Como o sistema não era oficial, o voto foi contado também pelo processo tradicional e o resultado bateu. Nas eleições municipais de 90, outra seção de Brusque foi informatizada, agora até com terminal para apuração. Representantes do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, foram na Cidade dos Tecidos para conferir esse feito, mas o projeto não foi adiante. Mas quando começou para valer? Em 94, o TSE do ministro Sepúlveda Pertence estreou o processamento eletrônico dos resultados com a Justiça Eleitoral. Essa rede, que nasceu antes da urna, é um dos fatores que ajuda na divulgação rápida dos vitoriosos. Um ano depois, uma equipe de especialistas assume de vez o projeto. Os escolhidos eram os ninjas, batizados pelo mistério do projeto e também pela ascendência japonesa da maioria da equipe. Os seus nomes são Paulo Nakaya, Oswaldo Imamura, Mauro Hashioka, Antônio Marcondes e Giuseppe Giannino. 3 deles eram técnicos do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, um analista do CTA, Centro Técnico da Aeronáutica, e um servidor do próprio TSE, o Giuseppe, que hoje é atual secretário de lá em Tecnologia de Eleições. Logo de cara, usar um PC estava fora de cogitação por não ser seguro e também porque o brasileiro estava só começando a ter a sua primeira máquina em casa. Aí nasceu o projeto do Coletor Eletrônico de Voto, ou CEV, que foi rebatizado por um nome muito melhor, que é urna eletrônica. Desde o começo ele já tinha características bem definidas. É um dispositivo que funciona de forma individual e combina tela, teclado e CPU numa só máquina. Precisa ser muito fácil de usar e as teclas numéricas são parecidas com as de um telefone. O primeiro modelo tinha teclado de membrana, depois substituído pelo de relevo. Em 1996, pela primeira vez, o TSE usou a urna eletrônica. Foram 57 cidades com equipamento para 200 mil eleitores e desde já, para votar em branco tinha tecla, mas para o nulo precisava colocar números que não eram de nenhum candidato. Esse modelo de 96 era fabricado pela Omnitec e tinha uma impressora acoplada que imprimia o voto, depois depositado em uma urna de plástico. Isso foi abolido em 98, voltou em 2002 e foi substituído de vez em 2004 por um registro digital. Aí em 2000, com novas eleições municipais, todo eleitor brasileiro passa a usar esse novo sistema, que ainda ganha suporte a fones de ouvido para deficientes auditivos. Em 2002, a urna larga o VirtuOS e passa a usar o Windows CE como sistema operacional. Em 2009 é que entrou uma modificação do Linux, feita diretamente pela equipe de especialistas do TSE. Em 2005, a urna foi usada de uma situação diferente, a do referendo que decidiu sobre o comércio de armas de fogo e munição. Em 2008, começa outra nova tecnologia, a da biometria, que logo passa a ser obrigatória. Já em 2010, a novidade é o voto em trânsito para quem não estava na sua zona eleitoral. A evolução mais recente, de 2018, é um aplicativo para smartphones que pode substituir o título do eleitor como documento com foto. A urna atual foi remodelada em 2017 para ser mais moderna, funcional e também modular, mas o visual novo está sendo implementado aos poucos. Ela tem uma estrutura bem simples, com uma bateria de 12 horas de duração para o caso de falta de luz, além de 2 memórias, uma delas removida no fim da votação e enviada para a conferência de voto. E esse formato de voto tecnológico se espalhou, queira você goste ou não. Em 2014 foram cerca de 530 mil urnas usadas no Brasil e são 23 países e alguns estados norte-americanos que usam um sistema parecido com o nosso em pleitos regionais e nacionais. Mas e a segurança? Bom, a gente teve casos de corrupção desde lá da época do Império, mas o TSE garante que a urna eletrônica nunca foi invadida durante uma eleição e que o aparelho é inviolável nas condições atuais de segurança. De acordo com o órgão, softwares não autorizados resultam no bloqueio da urna e o tribunal inclusive faz testes públicos de segurança para que equipes de especialistas tentem burlar a assinatura digital. Quem discorda é um pesquisador chamado Diego Aranha, que era da Universidade Estadual de Campinas. A equipe dele é a principal crítica do TSE há vários anos por uma série de motivos. O software proprietário, o termo de confidencialidade dos testes, o pouco tempo de acesso às urnas, a falta de transparência e por aí vai. Vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal negou o voto impresso como confirmação do eletrônico agora para 2018, o que já pouparia algumas dessas críticas.
Os responsáveis por descobrir falhas já tiveram acesso ao log de votos de um sistema e não descartam que seja possível mudar resultados ou alterar textos na tela. Uma invasão bem grave executada em testes de 2017. O que falta, segundo eles, é tempo para testar esses ataques nas condições que simulam a realidade. Até agora, todas as vulnerabilidades encontradas em testes foram corrigidas pelos técnicos do TSE. O Tecmundo já fez uma entrevista bem completinha com o professor Aranha e o link está aqui embaixo. Recentemente, ele até deixou o Brasil por falar que está com uma desilusão generalizada, mas esses esforços de fiscalização não vão acabar. E essa é a história da urna eletrônica, uma tecnologia que de um jeito ou de outro faz parte da história da tecnologia e da história do Brasil. A decisão foi tomada pelo plenário ao julgar um processo em que a coligação O Povo Feliz de Novo pedia direito de resposta contra o candidato Jair Bolsonaro. Os adversários alegavam que a página oficial de Bolsonaro no Facebook veiculou um vídeo que ofendia a coligação adversária, o Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República e o Tribunal Superior Eleitoral. Por isso, pediam também que o conteúdo fosse retirado do ar. O relator do caso, o ministro Carlos Orbach, negou o pedido da coligação. Para o ministro, não houve irregularidade no vídeo postado na internet. As críticas direcionadas a partidários da coligação recorrente não estão dissociadas do contexto do embate eleitoral em que se inserem. Os comentários questionados, por mais incisivos e provocativos que sejam, devem ser considerados como abrigados no âmbito da liberdade de expressão. No tocante às afirmações que teriam por finalidade atingir órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública, nos termos do inciso 10 do artigo 17 da Resolução 23551, as declarações do candidato, e aí, de fato, como destacado da tribuna, é isso que eu acredito, as declarações do candidato recorrido, ainda que questionáveis, refletem o pensamento de grupos sociais que ora se posicionam contra o avanço tecnológico das urnas eletrônicas, ora atacam decisões institucionais acerca de temas relevantes no cenário nacional, configurando manifestação ordinariamente livre em um regime democrático, sem ensejar, ao contrário do requerido na inicial, a intervenção da Justiça Eleitoral. O ministro Luiz Edson Fachin iniciou divergência parcial. Concordou com o relator para negar o direito de resposta. Mas, para o ministro Fachin, o vídeo colocava em xeque a integridade do sistema de votação brasileiro. Por isso, votou para determinar que o conteúdo fosse retirado do ar. Com todo o respeito e a latitude que a crítica deve exigir, creio que esta afirmação de que a possibilidade de fraude é concreta desborda da limitação da crítica, adentra o campo da agressão à honorabilidade da justiça eleitoral e, sem que isto vá para além da necessária serenidade que se deva ter na prestação jurisdicional, entendo que onde não há limite, não há liberdade. O entendimento do ministro Fachin foi seguido pela maioria do plenário. Com isso, foi determinado que Google e Facebook devem retirar o vídeo da página de Bolsonaro na rede social e de mais 54 URLs que compartilharam o conteúdo. Está aqui hoje na bancada, os nossos telespectadores não deixaram por menos, e o Carlos Alberto Barros está perguntando aqui, é uma dúvida de todo brasileiro. Aproveita a presença do Etevaldo Siqueira e pergunta sobre a possibilidade de fraude nas urnas eletrônicas. A possibilidade é muito grande. Tá? O mundo que adotou a urna eletrônica criou sempre um sistema com um comprovante lateral. Se você não tem um comprovante, que é um impresso que fique guardado, e aquele sim, e você pode checar tudo. Há apurações que foram feitas com 5 pessoas no Brasil inteiro, na última eleição, né, com 5 pessoas sem a presença dos próprios partidos. Né. Isso ocorreu. Eu não estou dizendo que houve. Agora, ela é vulnerável, já foi comprovado. Há vários pesquisadores, especialistas em informática que dizem. E se você pergunta para qualquer grande especialista em informática, nos Estados Unidos e na Europa, se eles aceitam usar o modelo brasileiro, não há um país que tenha feito, um país desenvolvido, avançado e sério que tenha utilizado essa urna. O Brasil não exportou para ninguém
desse grupo que eu estou falando. Então, nós devíamos criar consciência na população, porque a vulnerabilidade pode ser contra qualquer um, não é a favor de tucano nem de petistas. E não estou levantando essa ideia. Existe a vulnerabilidade nos 20 anos em que ela está aí. Então está na hora de se criar uma comissão de altíssimo nível de cientistas da USP, da Unicamp, das grandes universidades, para fazer uma análise disso. Vamos falar das urnas, essa tecnologia maravilhosa que só a gente que usa. Lembrando que eu odeio teoria da conspiração, então eu vou trazer aqui só fatos, tá? Coisa que pode ser provada, não vou trazer nada que não pode ser provado, não. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Di. O vídeo mais pedido aqui foi a respeito das urnas. Tem uma semana que eu tô estudando coisas que aconteceram. E eu vou dar detalhes aqui de uma coisa que tá muito mal explicada. Essa eleição de 2018 tá conturbada, é tiro, dedo no olho, o pau tá quebrando. E as urnas também, ninguém tá querendo, né? As urnas tá uma bosta. Já vai vir hater falando assim: vai, trouxa, hackeia uma calculadora, como é que você vai hackear essa internet? Você é um otário, que não sei o quê. Eu vou te chatear, você vai ficar magoado, então não assiste não. Vamos lá que eu vou falar a respeito das urnas, tá? Eu trouxe algumas coisas aqui para simbolizar que eu gosto que todo mundo entenda. Eu vou ser o mais simples possível, não é? Então, o que acontece? A gente tem aqui 3 objetos, tá? Aqui a gente tem uma chave, um pendrive e aqui nós vamos fingir que é a urna, tá? O TSE, ele tem uma chave de instalar o programa. O que é essa chave? Tem um processo que chama-se carga de mídia. O que é isso? O TSE tem um programa que ele é um programa assinado, que ele vai instalar aqui um software assinado para rodar. E o que acontece? Esse pendrivezinho, a Diebold que fabrica, não é a Smartmatic, não confunde, tá? A Smartmatic tem um BOzinho aí que eu vou falar no decorrer do vídeo, tá? Eles pegam esse pendrive, eu estou simbolizando que vem do TSE e, puf, encaixa na urna e a urna vai para a zona eleitoral para votar. Já está pronto o sistema, está pronto para funcionar e é isso aí, beleza? A equipe do Diego Aranha e outras pessoas, que eu não vou lembrar o nome de todo mundo aqui, eu vou deixar algumas informações aqui na descrição. Analisando, tentando buscar fraude ou algum tipo de problema dentro do código-fonte, achou lá dentro um programa chamado Insector.cpp. O que é isso? Ninguém sabe o que é. Dentro da mídia de carga, tá bom? Entrou em contato com o TSE, ô TSE, deixa eu te falar aqui, a gente achou um programa aqui dentro, tá? O programa tá solto aqui dentro, ninguém sabe o que é, não serve pra nada, o que isso tá fazendo aqui? O TSE falou que esse programa era um gerador de assinatura, utilizado um tempo atrás. O TSE estava enviando, essas urnas foi de Londrina, Paraná, admitiu que estava mandando um programa que gera a chave, ele estava mandando essa chave dentro do pendrive, tá? Só para simplificando para você entender. Só que aí fizeram uma petição que não sei o que, o TSE foi e deu outra resposta. O programa tá aí dentro mesmo, e aí? Eu quero ver vocês rodar o programa sem isso aqui, ó. E realmente, aí olhando o log de registro, tá? Sobe lá o Jedi que vai carregar essas coisas, como se fosse uma BIOS. Quando ele tenta carregar esse arquivo que estava lá dentro, eu estou simplificando, esse arquivo que estava lá dentro, o programa não aceitou. Realmente o programa não aceitou, ponto pro TSE. Passou alguns dias, o que eles conseguiram? Eles rodaram o programa de gerar assinatura dentro da urna. No log aí, como você tá vendo, rodou o programa. Se esse programa gera assinatura como o SIS, como essa chave aqui que só o TSE tem, ele está disponível, podendo pegar um software terceiro, outro software para manipular a urna, para trocar voto, ele pode instalar e o programa vai aceitar, o Jedi vai subir um programa de terceiro, porque esse arquivo que estava lá dentro, ele tem a capacidade de gerar a chave como se estivesse lá dentro do TSE. Isso foi provado, foi feita uma petição, indeferido, tá? Parece que fazem pouco caso. Os vídeos dá pouca visualização, fico louco com um negócio desse, os caras jogam no YouTube, dá pouca visualização, uma coisa que é de assunto de extrema importância. De qualquer forma, vamos falar de Brasil, tá? Não vamos esquecer que aconteceu tudo isso aqui que eu mostrei, entendeu? Só que uma doutora chegou, inclusive, a denunciar isso, tá aparecendo o nome dela aí,
que a licitação da Smartmatic parece que houve um acelero, porque eles aceitaram a licitação, o Brasil aceitou a licitação da Smartmatic, a mesma do escândalo da Venezuela, que já falou que não tem como controlar, que as urnas foram fraudadas, enfim, todo mundo já sabe a história da Smartmatic. O TSE aceitou uma licitação da Smartmatic antes mesmo dela estar legalizada no Brasil. Sabe, tipo assim, ó, você que vai trabalhar para mim e pronto, você vai trabalhar e pronto. Eu não sei por que isso aconteceu, é uma coisa que devia estar mais exposta, né, aos brasileiros. O que aconteceu? Por que nos autos do processo, antes da Smartmatic entrar como empresa mesmo de verdade, ela já estava contratada na licitação? É uma dúvida aí que a gente tem, que vamos aguçar isso aqui, a gente quer transparência. De qualquer forma, brasileiros e brasileiras, ladies and gentlemen, ninguém quer essas urnas. Já deu. Sabe, em outros países já foi julgado inconstitucional. No Japão, volta no papelzinho, o país mais tecnológico do mundo, ninguém utiliza essas urnas. Tem que ter um objeto físico, tá? Você tem que votar numa pessoa, saiu o papelzinho lá, votei em tal pessoa e pronto, você põe na urna, aí sim traria transparência. Ninguém aceita mais. Eu soltei um dos casos aqui, mas são mais de 16 mil denúncias, tá? Das urnas, apertando um, aparecendo 3, tem gente falando que é fake, eu entendo um pouco de edição, tá? Falando, a retina tá... não viaja, velho, não viaja, tá? Não tenta passar um de louco pra cima de mim não, que pra cima de mim não. De qualquer forma, se foi um bug ou alguma coisa, vamos atender o que a população quer. A população não quer mais essas urnas, tá? Não se pode confiar piamente num objeto eletrônico, tá? Que você vai lá, você não tem prova de nada, você foi e votou e você tá confiando num sistema que você não sabe como funciona uma linha de código. Outra coisa, as pessoas que analisam o código dentro do TSE são 17 milhões de linhas de código para analisar em 3 dias. Inclusive o Diego Aranha vive denunciando da burocracia para fazer, da burocracia para ter equipamento lá dentro mais fácil para poder fazer uma... Vocês não liberam o código fonte, libera o código pra gente dar uma olhada, vocês não fazem isso. Fala, Japapito meu, belezinha, seus lindos maravilhosos, como vocês estão, mano? Galera, eu preciso aqui gravar esse vídeo pra vocês, né? Vamos trocar um pouquinho de ideia do que tá rolando aqui nessas eleições de 2018, né? Como vocês podem ter acompanhado no Facebook, no Twitter, cara, uma porrada, mas uma porrada de vídeo aqui falando que as urnas foram fraudadas, coisas do tipo. O pessoal lá do CSGO Brasil também me tá guiando aí, falando em relação ao software e tudo mais. Galera, vocês sabem, né, que eu, mais do que qualquer pessoa aqui do mundo ou da comunidade aqui de CSGO, mano, velho, eu acredito friamente que pode ser sim burlada, mano. É óbvio que pode, mano. A partir do momento que é um software, qualquer software do mundo pode ser quebrado, tá? Desculpa. Mas, velho, tecnicamente falando, é impossível você não poder quebrar um software. Sempre vai ter uma maneira, mano. Porra, velho, né? Vai perguntar isso pra mim, mano? Japapito, velho. Eu sou o cara que fala que, mano, que dá sim. Dá pra quebrar, dá pra cheatar, dá pra fazer muita coisa louca sim. Maluco que fala pra mim um argumento, mano, vou repetir pela 8ª, milésima vez. Ai, Japapito, não dá pra cheatar. O cara não cheata porque é pró. Ah, vai catar coquinho, porra. Ai, Japapito, não dá. A fiscalização dos caras é boa, hein? Você vê nos vídeos que os caras estão dormindo atrás dos players e fala que é boa. Ah, vai catar coquinho, né, mano? Agora falar que o software da urna, né, aqui do Brasil, não dá pra ser burlada, mano. Velho, se liga, velho, eu já fui, pra quem não sabe, eu já me fudi muito, eu já fui mesário, mano. Mesário, os caras me obrigaram a ser mesário, velho. Eu fui mesário, eu acompanhei de perto todos os passos que o maluco fazia lá em relação à urninha e tal. E, mano, dá muito fácil pra você burlar os baratos, velho. Ô, para com isso, mano. No final aí, acabava 5 horas a votação, a gente tinha que imprimir lá os baratos e depois de imprimir, todo mundo tinha que empacotar o negócio lá e fazer uma filinha. Nesse meio tempo, mano, você pode burlar o barato, velho. Velho, o papel, você pode fazer... Velho, você pode muito fácil burlar a parada, tá, mano? Não é só no software, você pode burlar o papel, você pode burlar... Dá pra fazer muita sacanagem, sim. Beleza, clã? Eu realmente acredito que essas pessoas que gravaram os vídeos no Twitter, não é possível que 100% delas, todo mundo editou o vídeo em poucos minutos. Ah, para com isso, velho. Deve ter tido sim uma falcatrua aí, hein, mano. E isso daí a mídia não quer mostrar. Esses caras são foda, velho. Em época de eleição, há sempre muita polêmica envolvendo a urna eletrônica.
Quando as eleições eram feitas com voto impresso, havia um registro físico do voto, o que dava a impressão de confiança, pois os votos poderiam ser manualmente verificados posteriormente. Há 23 anos nós tínhamos um processo de votação totalmente manual, onde o cidadão escrevia em papéis, esses papéis eram dobrados, depositados numa urna convencional. No final da votação, essas urnas eram abertas, colocados os papéis em cima de mesas apuradoras e ali se fazia a leitura, a interpretação aquilo que estava escrito nesses papéis. Mas esse mesmo registro físico também colocava em risco o segredo do voto, além de ser facilmente adulterável. Isto ocorria por esse Brasil afora. Na eleição de 1994, no Rio de Janeiro, a fraude foi tal que parte das eleições foram anuladas. Na época do voto impresso, haviam diversos relatos de fraudes, como urnas que já vinham com bilhetes dentro com votos já realizados, pessoas que alteravam os votos na contagem, e ainda os votos nulos e brancos, que sempre acabavam indo para algum candidato específico no processo de registro dos votos. E foi por isso que, a partir de 1996, foi introduzida pelo Tribunal Superior Eleitoral a urna eletrônica. Ela trouxe muitos benefícios em relação ao voto impresso, como por exemplo, agilizando a apuração dos votos, o que antes poderia levar até 15 dias passou a demorar apenas algumas horas, e reduzindo o erro humano e fraudes no processo. O mundo inteiro frequenta o ambiente eleitoral do Brasil para verificar esse sucesso da urna eletrônica que trouxe para o Brasil a certeza de uma eleição em minutos após o término do prélio eleitoral e que até hoje não foi, de forma alguma, digamos assim, fruto de uma falsidade ou de uma intervenção que possa ter mudado qualquer resultado de eleição. Mas ainda há muitas dúvidas em relação à segurança da urna eletrônica. O próprio Tribunal Superior Eleitoral realiza periodicamente testes de invasão buscando vulnerabilidades no sistema, para então corrigi-las. Em todos os testes foram encontradas fragilidades, por exemplo, no teste de 2012 foi quebrado o sigilo do sistema, identificando a ordem dos votantes na urna. Essa vulnerabilidade, juntamente com todas as outras reveladas, foram corrigidas pelo TSE. Essas fragilidades são principalmente relacionadas ao sistema de criptografia, que é o que impede alguém de acessar e alterar as informações da urna. E é aí que entra a blockchain. A blockchain é a tecnologia utilizada nas criptomoedas como Bitcoin e Ethereum. A sua tecnologia possibilita o registro seguro dos votos de modo que não possam ser alterados, o armazenamento de forma descentralizada, a transparência com acesso público de todos os registros e o anonimato de cada voto registrado ao longo da cadeia de registros. A blockchain é um banco de dados descentralizado que guarda um histórico de ativos e transações entre computadores em uma rede. O ativo, no nosso caso, é o voto do eleitor, e a transação é o ato de atribuir esse voto da escolha de um candidato ao Tribunal Superior Eleitoral. A blockchain é transmitida para todos os computadores da rede, chamados de nós. Quando ocorre uma transação, estes nós verificam se a transação realizada é válida e não foi realizada mais de uma vez. Se a transação for válida, ela é agrupada em um bloco com o voto, os dados do candidato e o histórico das transações. Este bloco é então conectado aos outros blocos de forma encriptografada, formando a blockchain. Em seguida, a blockchain é armazenada em todos os computadores da rede. Isto cria um registro imutável e impossível de ser falsificado de todas as transações desta rede. Se alguém quiser fraudar um voto, precisa alterar todos os registros de pelo menos metade da rede. Para isso, é necessário ter mais poder computacional do que pelo menos metade dos nós. Se não tiver, os outros nós não validam a transação falsa e ela não é incorporada à blockchain. O processo de votação começa com um eleitor se identificando para o aplicativo no celular ou computador. Ele faz isso, por exemplo, enviando uma foto, vídeo, título do eleitor ou cadastro biométrico, como uma digital. Geralmente, se utiliza mais do que uma dessas opções. O aplicativo então verifica na blockchain, através da rede de computadores, que ele é um eleitor válido e que ainda não votou.
e cria então um número de identificação, válido somente para aquela votação sendo realizada. O aplicativo também cria um token cego, que é um número aleatório obscurecido de forma que não pode ser lido diretamente, como se o token fosse colocado em um envelope de papel carbono, de modo que a assinatura do envelope ficaria marcada no token, mas não fosse possível visualizá-la por fora. O eleitor pega esses dois registros e envia para um verificador. O verificador checa se é a primeira vez que essa identidade verificada está nessa etapa do processo. Ele coloca então uma assinatura no token, que é como se fosse assinar no envelope de carbono, passando a escrita para o token dentro dele. O sistema de verificação devolve o token com a assinatura ao eleitor. O eleitor então espera que outros eleitores passem pelo processo e chegam até este ponto. Assim que um certo número de eleitores fizerem isso, o sistema então revela o token, que é como se fosse tirá-lo de dentro do envelope, e cria uma nova identidade de eleitor. Como o sistema esperou até que vários eleitores chegassem nessa etapa do processo, não é possível saber a qual destes eleitores pertence o token, e por isso, essa nova identidade de eleitor não é relacionada com o eleitor original. O sistema então envia a nova identidade de eleitor, juntamente com o token, ao verificador para finalizar a etapa de registro. O sistema de verificação busca na blockchain se esta é a primeira vez que este token revelado é utilizado, e então autoriza essa identidade de eleitor para votar. Dessa forma, o eleitor pode utilizar essa identificação para realizar o seu voto, sem que ninguém saiba que foi ele quem votou, nem mesmo o sistema. É como se o eleitor colocasse a mão em uma caixa preta com chaves válidas para votar. O sistema e as outras pessoas não sabem qual chave você pegou, somente você, mas ela é válida. Você pode ainda, depois de votar, verificar na blockchain se o voto com a sua chave está lá. Dessa forma, você tem certeza que ele foi realizado. Você também pode ver os outros votos realizados, mas não sabe a quem eles pertencem, podendo contar todos os votos realizados na eleição. O sistema de votação utilizando a blockchain poderia ser ainda de código aberto, permitindo que a população verifique possíveis erros e ajude a solucioná-los. Como vimos, o voto com a blockchain te permite votar do seu celular ou computador. Isto reduz enormemente os custos de votações. Mas por outro lado, no Brasil temos historicamente casos de compra de votos e outras formas de coação, como os casos em que milícias ou traficantes forçam uma comunidade a votar em um candidato. E como ao votar pelo celular ou computador há a possibilidade de alguém estar acompanhando em quem o eleitor está votando, não há como garantir o sigilo do voto, garantido pelo artigo 14 da Constituição Federal, devendo então ser realizado em uma central de votação. Como este artigo 14 é uma cláusula pétrea, não é possível alterá-lo. A única maneira seria propondo uma Assembleia Constituinte, de modo a reformar ou substituir a Constituição. O grande ganho da blockchain no Brasil, ao meu ver, após, claro, as devidas reformas na Constituição, não seriam para as votações que temos de 4 em 4 anos, mas sim para plebiscitos ou referendos populares, como, por exemplo, a nível nacional, a questão do desarmamento, ou a nível municipal, no orçamento participativo, que decide as prioridades do investimento do orçamento do município, como investir em ruas, em postos de saúde, na segurança pública municipal ou na revitalização de uma praça. Essa participação direta da população na tomada de decisão de assuntos públicos poderia se tornar um costume. Assim como você abre o seu WhatsApp, poderia abrir o aplicativo da blockchain e ver o que está em votação. O uso da blockchain em eleições não está só na teoria. Alguns países já começaram a testá-la para este propósito. Os colombianos a utilizaram em 2016 para possibilitar aos que estavam fora do país participar de um plebiscito de tratado de paz com as Farc. No início deste ano, a Serra Leoa, África, rodou em paralelo com a eleição presidencial oficial um teste de eleições utilizando a blockchain para verificar a possibilidade da tecnologia em um cenário real. As eleições foram realizadas com voto impresso, mas em algumas urnas os mesmos votos foram registrados na blockchain e os resultados publicados em um website. Um teste também foi realizado este ano nas eleições para governador do estado da Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos, onde um grupo de eleitores utilizou a blockchain na votação.
Já o Quênia, na África, pretende utilizar oficialmente a tecnologia nas eleições presidenciais. O país já enfrentou problemas gravíssimos de fraudes nas eleições, levando a confrontos com muitas fatalidades. Os confrontos das eleições de 2007 deixaram mais de 1.100 mortos. Com a blockchain, eles esperam obter mais transparência no processo. O Bitcoin e outras criptomoedas já mostraram o potencial da blockchain. E o fato de que grandes corporações, bancos e agora governos estão começando a utilizá-la, significa que há um grande futuro para essa tecnologia. Para que um sistema de votação seja confiável, é preciso que todos o entendam completamente e que seja totalmente público, de código aberto e ainda assim seguro. Ser seguro não significa que deva ser secreto. A segurança deve ser independente do fato de que todos possam entender o que está na sua frente. A blockchain está abrindo o caminho para uma democracia direta, onde as pessoas podem elas mesmas decidir o curso da política, em vez de depender de representantes para fazer isso por elas. Como sabemos, no Brasil a corrupção na política é algo histórico, e a blockchain pode ser o que precisamos para a garantia do exercício da democracia de forma justa e transparente.